Saúde, amada igreja, capaz de Senhor Jesus, amém? Irmãos, foi uma guerra para chegar aqui. E na hora que eu estava vindo no caminho, né, Deus falou para mim claramente assim: quando você pisar o pé naquele altar, vai cair uma potestade de demônios. Não, irmãos, é verdade. Tem gente que não crê no mundo espiritual, mas você sabia que tem demônios que seguram a nossa bênção? É Bíblia. Daniel orava, e enquanto Daniel orava, o demônio da Pérsia impediu um anjo da resposta descer. Você vê, um anjo da resposta. Mas Deus falou para mim assim: o adversário está impedindo você de chegar naquele altar, mas quando você pisar o pé naquele altar, uma potestade de demônio vai cair por terras. Então eu já quero liberar de Deus. Levante a mão, irmãos. Eu não sei o que o diabo entrou, irmãos, para causar divisão, para impedir a tua bênção de chegar, mas Deus me trouxe aqui para dizer nesse altar que essa potestade está caindo por terra hoje, irmãos. Essa potestade está caindo por terra hoje. E aquilo que saiu fora do lugar, a mão de Deus vai colocar no seu devido lugar. Se você crê, reage no glória a Deus, que Ele está aqui, irmãos. Amém? Eu quero agradecer ao apóstolo Sandro, um grande amigo, sua esposa, sua sogra que está ali, são pessoas que Deus nos deu e são uma bênção de Deus nas nossas vidas. Eu queria já que a igreja abrisse as vossas Bíblias no livro de Esther, seu capítulo de número 6, e antes, capítulo 5, versículo 6. E antes de eu começar a pregar, eu queria dar um testemunho. No último dia que eu vim aqui, eu acho que foi no último, ou foi no penúltimo dia, Deus usou o apóstolo. Eu não sei se foi no primeiro dia ou foi no último, mas eu acho que foi no penúltimo dia. Deus usou você e disse assim: olha, eu estou vendo a bandeira dos Estados Unidos. E eu não tinha visto, quando o Senhor entregou isso para mim. Eu não tinha visto, não estava se programando ir para os Estados Unidos. A minha rota de destino era ir para a Europa. E quando o Senhor entregou, eu guardei aquilo no meu coração. E eu disse: Deus, eu sei que é o Senhor, mas como é o Senhor vai abrir o caminho e seja feita a tua vontade. E Ele disse bem claro assim, ó: eu vejo a Europa, mas eu vejo a bandeira da América. Você vai pisar na América e Deus vai criar um reboliço no seu passaporte. E para a glória de Deus, irmãos, eu fui orar em Goiânia, fui pregar em Goiânia bem no comecinho do ano, e Deus usou a sua boca. Você disse assim que Deus ia preparar tudo. E eu fui pregar em Goiânia e me levaram para orar num lugar lá, como se fosse numa agência de turismo. E eu comecei a orar nessa agência de turismo. E quando eu orei nessa agência, eu nem sabia o que era. Essa moça que é dona dessa agência olhou para o meu amigo e disse assim: olha, Deus colocou no meu coração de fazer algo por esse rapaz. E ele falou: é de Deus, porque esse rapaz aí, ele vive da dependência de Deus, não cobra para pregar, e ele é 100% dependente de Deus. O que Deus tocou no seu coração? Para a gente tirar o visto americano dele e pagar tudo para ele. E aí ela chegou em mim e falou: ó, quando você chegar lá em São Paulo, eu vou te ligar e você vai me dar os documentos e a gente vai trabalhar com a verdade, não vamos mentir. Você vai falar tudo o que você faz e a gente vai fazer esse visto aí pela fé, porque eu creio que Deus vai ser glorificado. Na hora eu lembrei da profecia do apóstolo, e aí ela me ligou, quando eu cheguei em São Paulo, ela me ligou e falou assim: me fala o que você faz. Eu falei: eu sou missionário, itinerante. Falei tudo certinho para ela, minha vida é certinha, o que eu faço, tudo, sem colocar nenhuma mentira, porque não pode mentir lá, né? E aí quando foi agora em maio, ela me ligou e disse: está preparado para tirar o visto? Eu olhei e disse assim: não. Ela disse: por quê? Porque eu estou morrendo de medo. Ela disse assim: você não é um servo de Deus que ora? Eu disse: sou. Ela disse: então ora aí que vai dar tudo certo, meu filho. Ela falou: só que tem um porém. Qual o dia que você quer tirar o visto? Eu disse: eu quero tirar o visto agora em maio. Se não for em maio, eu não quero ir. Ela disse: pois bem, tem que ser em maio, porque se for tirar em junho, você vai ter que pagar o imposto de renda. Aí ela falou: então vamos tentar? Eu falei: vamos. E aí ela entrou para lá para mim fazer o alistamento, né, para poder comparecer no CADES e lá no consulado americano. E não tinha vaga para maio. Ela disse: não tem vaga. Aí eu disse: Rose, então vamos fazer o seguinte, deixa esse negócio de visto para lá. Esse negócio de visto aí não é para mim agora, deixa para lá, vamos deixar para o ano que vem. Aí ela: mas você não é um homem de fé, você não é um homem de oração? Ora hoje e amanhã a gente tenta de novo.
Eu disse, tá bom. E aí eu falei, mãe, vamos orar aqui a madrugada inteira para que amanhã abra uma vaga de visto para mim tentar tirar em maio. E aí a gente orou a madrugada inteira, coloquei minha mãe para orar, que minha mãe pensa uma mulher de oração, irmãos. No dia seguinte ela me ligou e disse, está preparado para tirar o visto? Eu disse, Rose, não estou. Mas seja o que Deus quiser. Fiz uma oração de 5 minutos. Quando ela entrou lá, tinha 2 vagas que apareceu em maio. Dia 14 e 15, 14 aparecer no CADES e 15 no consulado americano. Ela disse, dá para ir? Eu disse, dá. E aí o que aconteceu? Ela agendou lá, apóstolo, tudo certinho, falou assim, só que tem um porém. Eu preciso colocar você para tirar o visto lá no Rio de Janeiro, ou em Goiânia ou no Rio de Janeiro, porque em São Paulo é difícil. E eu não sei como funciona. E muita gente fala mal de São Paulo, fala que é muito difícil de tirar em São Paulo. E aí eu até topei, falei assim, não, vai ser então em Goiânia. Ela ligou para o meu amigo e falou assim, amigo, o que você acha de nós mandar o Alisson aí para Goiânia, e você segurar ele aí, e ele tirar o visto aí. Na hora, Deus bradou no meu ouvido e disse assim, ó, fala para ela que não é para você tirar o visto nem em Goiânia, e não é para você tirar o visto nem no Rio, e nem em Brasília. É o lugar mais difícil, porque a minha glória é que vai aparecer. Eu falei, Rose, Deus falou para mim no meu ouvido que não é para mim tirar o visto nem em Goiânia, nem no Rio de Janeiro, nem em Brasília. É em São Paulo. Ela se arrepiou todinha e disse assim, meu filho, eu me arrepiei toda, então vai ser em São Paulo, porque é Deus que está no negócio. Eu falei, tem mais. E Deus falou para mim no meu ouvido que eu não estou indo lá tirar o visto. Eu estou indo buscar, porque Deus já desceu lá, já assinou o visto, e eu estou indo buscar o visto. Ela falou, você é ousado. Eu disse, sou. E aí eu fui dia 14 lá no CADES, irmãos. Fiz lá o processo tudo certinho. Quando foi no dia 15, ela me ligou e disse, vamos se preparar para ir para o visto? Eu falei, vamos. No dia 14, na verdade, ela ligou, vamos se preparar? Eu disse, vamos. Ela falou a roupa que eu tinha que ir, o cabelo como que eu tinha que ir. E aí eu fui, irmãos. Cheguei lá, eu vou até mostrar aqui para o apóstolo, para vocês verem que Deus, ele não é Deus de mentira, ele é Deus de verdade. E quando eu fui tirar o visto, apóstolo, olha o que eu escrevi no dia 14 aqui, lê para a igreja aqui que eu escrevi. Ir pegar visto americano, aí a bandeira dos Estados Unidos, eu vou em nome do Senhor Jesus, dos exércitos. Falei, eu vou em nome do exército. E na fila, né, um policial atendente viu a cor, falou, o que você está fazendo aí? Eu disse, oxe, vim tirar o visto. Aí ele, você não sabe que tem que pôr o passaporte e eu para fora? Aí eu disse, informado. E aí fui naquela fila, fui indo na fila, umas 4 filas, quando foi a última fila do visto, aquela fila quilômetro, estou lá naquela fila para chegar nos guichês para tirar o visto, e Deus falou para mim assim, meu filho, fica tranquilo, não fica olhando para os guichês, porque eu estou na frente, vai dar tudo certo. E aí quando eu cheguei lá, irmãos, para ir para o guichê, na hora, irmãos, o guichê 5 estava fechado. Quando foi a minha vez, o guichê 5 abriu. Quando eu olhei para a cara do cara, ele era um ruivo, com os brincos aqui no ouvido, até julguei, eu falei, meu Deus, esse cara aí vai fazer entrevista com esse cara vai reprovar meu visto. Logo esse cara, cara de bravo. Deus falou, não é ele, quem vai aprovar seu visto sou eu. E quando eu cheguei lá, irmãos, para tirar o visto, que eles fizeram todas as perguntas para mim, que eu respondi para eles. Ele perguntou para mim o que eu ia fazer nos Estados Unidos, eu disse que eu era um missionário itinerante, e que eu ia lá para uma convenção evangélica, e também que eu ia lá fazer a obra de Deus. Eles perguntou para mim também se eu já tinha viajado para alguns países fora, eu disse que sim, para a Espanha, Portugal, falei os dias certinho, perguntou se eu era casado, eu falei que ainda não. Perguntou também quanto tempo eu tinha nessa área de missionário, e quando eu respondi todas as perguntas, ele disse assim para mim, bem-vindo aos Estados Unidos. Seu visto foi aprovado. E o detalhe de tudo, pastor, é que eles me deram o B1 e o B2. Pode olhar aí, ó. O B1 é que se esse visto fosse aprovado como missionário, eu só poderia entrar lá, fazer a obra de Deus e sair no mesmo dia. Por exemplo, se eu fosse lá fazer uma obra, o B1, então eu tinha que ir lá só para fazer e não poderia ficar muito tempo. Mas Deus foi tão bom que ele deu o B2. É 10 anos de visto, eu posso entrar e sair a hora que eu quiser em 6 meses. Então quando sai uma profecia do altar, irmãos, acredita.
Porque Deus usou ele e eu não tinha nenhuma expectativa. E quando eu liguei para a Rosa, ela disse assim: Alisson, a minha fé avivou. Eu disse: por quê? Porque de todos os vistos que eu tirei, o seu era o mais improvável de todos. Porque todos que eu fiz tinha carro, casa, comprovava coisa no Brasil e foram negados. E o seu foi o próprio Deus que aprovou. Vira para quem está do teu lado assim: quando Deus está no negócio, não é sobre ter carro, não é sobre ter casa, é sobre ter Deus na vida. Você pode dar glória a Deus, aleluia, porque Ele está aqui? E eu não estou contando isso para vangloriar, mas estou contando isso para engrandecer o nome do Senhor e dizer que Deus ainda os seus profetas na terra. Porque o meu destino era ir lá para o outro lado da Europa. Falei: esse negócio de visto americano eu vou deixar para quando Deus fazer alguma coisa comigo aqui na terra, e eu vou. Mas Deus fez um negócio diferente. Ele tirou a Europa do meu coração e fez um reboliço para mim e para os Estados Unidos. Vira para quem está do outro lado e assim: vai ter reboliço na tua história. Prometo que não vou te cansar, tá? Mas olhe para cá. Versículo 6 diz assim: e o rei disse a Ester, quando bebiam vinho: que me pedes? E isto te será dado. Qual é o teu desejo? E perguntou o rei: até metade do meu reino te será dado. E Ester respondeu e disse: eis minha petição e meu desejo. Se eu agradei ao rei, e se o rei se agradar em conceder o meu pedido e satisfazer o meu desejo, venha o rei com Amã à festa e lhe farei, e amanhã farei conforme o rei disse. E Amã saiu alegre e bem-humorado naquele dia, mas quando viu Mardoqueu junto ao portão real, e que ele não se levantará e nem se inclinará diante dele, e Amã se encheu de ira contra Mardoqueu. Todavia Amã se conteve e foi para casa, e mandou chamar os seus amigos, Zeres e sua mulher, e Amã lhe contou acerca de sua grande riqueza, e da multidão de seus filhos, e das coisas em que o rei tinha engrandecido sobre os principais servos do rei. E Amã disse: até a rainha Ester me convidou com o rei para a festa que preparou, exclusivamente para mim amanhã também, e estou convidado por ela juntamente com o rei, mas tudo isso nem de longe me satisfaz, enquanto eu não ver o judeu Mardoqueu sentado ao portão do rei. Então Zeres e sua mulher e todos seus amigos lhe disse: seja feita uma forca de 50 côvados de altura de manhã, e diz ao rei que Mardoquai seja pendurado nela, e em seguida vai alegre com o rei para a festa. E isso agradou a Amã, e ele mandou preparar a forca. Vira para quem está do teu lado e diz assim: descansa. Mas diga alto, diga: descansa. Deus está no controle. Até o que você não está vendo, Deus está mexendo por você nessa noite. Você pode dar glória a Deus, aleluia, porque Ele está aqui? Irmãos, você conhece aqui o livro de Ester, e haja vista que aos leitores de Bíblia sabe que este livro é um dos livros, o único livro na Bíblia que não aparece o nome de Deus, mas aparece as ações que são engrandecidas pelo nosso Deus. A gente sabe que esse livro fala de um homem, um rei, que era muito respeitado, que era se chamado rei Assuero, e a gente sabe que esse rei não era somente respeitado ao seu reino, às províncias dos seus homens, mas ele era respeitado diante de muitas províncias, não somente pelo que ele era, mas também pelo que ele tinha. E a gente sabe que naquela época, uma das coisas mais horrorosas que os reis tinham e mais davam poder a eles, não era somente o que eles escondiam em sua casa como as suas riquezas, mas uma das coisas que fazia mais esses reis ganhar poder não só diante do seu reino, mas diante de todas as províncias da terra, era quando eles se davam em festas. E essas festas, para quem não sabe, não era qualquer tipo de pessoa que poderia entrar. As pessoas que mais eram convidadas para essa festa eram as pessoas que batiam praticamente no mesmo patamar que eles,
justamente para que esse tal rei mostrasse o que ele tinha, as suas honras, o seu poder, a sua majestade, para que ele fosse respeitado a todos aqueles que estivessem à sua volta. Então nós vamos ver no capítulo 1 que esse rei Assuero, ele vai dar uma festa no seu palácio, né? E diante dessa festa, ele vai ser acometido de ficar embriagado, e através dessa embriaguez, ele acaba tomando uma decisão aonde não era segundo a decisão de Deus, mas a sua própria decisão de agir mais pela emoção do que pelo espírito. E qual foi a decisão que ele fez? Depois que ele mostrou tudo que ele tinha diante dos homens, ele resolveu chamar a sua esposa por um nome chamado Vasti, que também estava dando uma festa no seu lugar de aposento com algumas mulheres, para ir àquele lugar, para também se mostrar diante daqueles homens. E diz a Bíblia que Vasti resolveu não ir, justamente pela situação em que o rei estava. E por causa disso foi feita uma reunião, e acabou que ela perdeu, aleluia, a sua vocação de rainha. E por causa disso acabou que alguns homens ali, né, decidiram fazer algumas reuniões, e dentro dessas reuniões, um deles propagou ao rei, para que se chamasse algumas mulheres virgens daquela época, para que fosse escolhida diante dos olhos do rei, e essa tal jovem, ou essa moça que fosse escolhida, fosse colocada no lugar de Vasti. E diz a Bíblia que acabou que entre essas mulheres, quando todas foram chamadas, acabou que entre elas veio uma moça por de nome chamado Esther, que era conhecida como Hadassah, que significa uma planta murta, que era nascida e conhecida no deserto, o seu nome. Então, essa moça acabou achando graça diante desse rei, e o interessante é que agora ela acaba ganhando o cargo de rainha. E o interessante é que junto dela veio o seu tio, que foi alguém que cuidou dela na época em que ela passou um dos piores processos da sua vida. E um dos processos que Esther passou, para quem não sabe, é que quando a Babilônia vai se rebeliar contra Jerusalém, uma das coisas que acontece na vida dessa moça é que ela acaba perdendo o seu pai e ela acaba perdendo a sua mãe. E acaba que Mardoqueu ganha a honra de cuidar dessa moça. E o interessante é que quando ela recebe a honra de se tornar rainha, Mardoqueu também acaba recebendo a honra, por mais que para muitos não era honra, mas eu vejo a honra de Deus sobre esse moço. Por quê? Porque ele acabou ganhando um cargo de porteiro daquele rei, e haja vista que esse cargo não só o influenciou a trabalhar como porteiro, mas também mostrou a característica de um homem que era íntegro, fiel e reto diante de Deus. Então, esse homem, ele não só foi colocado ali como um porteiro, mas ele foi colocado como uma direção de livramento para o rei. E aqui nós aprendemos a primeira lição, porque ele era somente um porteiro, mas por causa dele o rei recebeu um grande livramento. E que livramento que foi? 2 homens que eram braço direito do rei, chamado Bigtan e Teres, que era alguém que o rei tanto conhecia, que andava com o rei, frequentava o palácio do rei, estava presente com o rei em todas as horas. Foram homens que conspiraram contra a vida do rei, e através dessa conspiração, Mardoqueu, sendo alguém que era íntegro a Deus, e era alguém que tinha negócio com Deus, resolveu ser o livramento de Deus para a vida do rei. O que nós aprendemos aqui? Que quando nós achamos que a conspiração, ela vai ter continuidade sobre as nossas vidas, Deus sempre vai levantar um Mardoqueu para acabar com essa conspiração. E eu vim dizer para quem tem glória bem devagar, porque não é aqui que eu quero pregar, mas Deus está dizendo para alguém assim, ó: não importa o que estão armando nas suas costas, não importa o que já deu certo nas tuas costas, o que importa é que enquanto você está aqui dando glória a Deus, Deus falou para mim: eu já tenho Mardoqueu que vai te defender diante dessa conspiração. Tem alguém que pode dar glória a Deus, aleluia? Não, vai ficar melhor. Eu queria que você profetizasse para alguém e dissesse assim, ó: é quem você menos espera que Deus vai levantar para te defender. Você pode dar glória a Deus, aleluia?
Talvez o rei esperava que alguém da patente alta o defenderia, mas foi um simples porteiro que defendeu a vida de Mardoqueu. Agora, para você dar glória a Deus vontade, ele é só um simples porteiro, mas ele era alguém que carregava lealdade em seu coração. E para você dar glória a Deus, eu vim pregar para quem tem glória. A lealdade ainda nos prepara para a porta da honra. Eita, só o irmão deu glória aqui, eu vou repetir. Não importa a posição que você está, não importa o cargo que você está, Deus me trouxe aqui para dizer, permaneça fiel, permaneça leal, porque aquilo que o homem não viu, Deus já viu aqui essa noite. Ei, quem gosta de Bíblia, levante a mão para dar glória. Levante a mão, pega na mão de quem está do teu lado e diga assim, ó, prepara. Diga, a casa vai cair para Bigtã e Teres. Oh, quem acredita reage. Eu não sei quem vai dar glória, mas eu vim pregar. Enquanto tu dá um brado de glória, Deus está dizendo, eu estou invalidando uma conspiração essa noite. Lemaia Xandaraia. Ele só era um porteiro, e ele foi escudo e livramento para o rei. E diz a Bíblia que o tempo passa, esses homens morrem, porque aquilo que planejam contra você, sempre eles vão colher, seja hoje ou seja amanhã, vai ter colheita de Deus. E acaba que nasce um homem chamado Ramã. Esse homem acabou ganhando a moral do rei. Esse homem acabou sendo introduzido no lugar desses homens. O interessante é que quando esse homem chega, ele não chega porque Deus colocou. Ele chega porque havia um sentimento de bajulação dentro dele. E tem gente que é assim, tem gente que não chega no processo. Tem gente que só sabe chegar bajulando. É por isso que para você é mais difícil. Por quê? Porque Deus não quer que você chegue bajulando. Deus quer que você chegue pelo processo. E qual é o processo? Às vezes a porta fechada, às vezes alguém falando mal de você, às vezes alguém, aleluia, não vai com a sua cara. Por quê? Porque você não é alguém que bajula, você é alguém que tem postura. E todo alguém que tem postura, nem todo mundo vai com a cara dele. Eita, eu estou sentindo Deus aqui, irmão, Bíblia. Então esse homem chega bajulando, e acaba que através da bajulação ele ganha um anel do rei, ele ganha ali a moral do rei, até mesmo para propor o que ele quer, sobre tudo o que ele quer e sobre as pessoas que ele quer dentro daquele reino. E o interessante é que ele vai olhar para esse homem chamado Mardoqueu. E a Bíblia diz que hoje no mundo fala que o espírito não bate, né? Ah, meu espírito não bateu com fulano, meu espírito não bateu com ciclano, é isso. Mas vira para alguém assim, toda vez que acontecer isso, é coisa do inimigo. Porque olha para cá, Mardoqueu está de boa na porta. Quem não vai com ele é o Ramã. Só que se você for olhar os padrões aqui, você vai ver que pelo ambiente e pela questão de honra, Mardoqueu está sendo mais desonrado do que o próprio Amã. Por quê? Ele chegou depois, ainda se tornou alguém confiante do rei. E aquilo que Mardoqueu fez na vida do rei, estava escondido, estava guardado, estava escrito lá no livro das crônicas, ninguém tinha comentado, ninguém tinha colocado em evidência, porque muitas das vezes é assim. Às vezes quando você faz algo bom para alguém, muitas das vezes aquilo ali é escondido, fica guardado às 7 chaves, mas isso não significa que isso foi apagado do memorial de Deus. Isso não significa que isso foi apagado, porque talvez você chegou aqui ferido e disse, Senhor, eu fiz tanta coisa e olha o que me sobreveio, eu ajudei, eu estendi a mão e ainda saíram falando mal de mim. Calma, o que você fez não é mérito seu, é mérito de Deus, e na melhor hora a honra de Deus vai chegar sobre a tua vida. Você pode dar glória a Deus, aleluia, porque Ele está aqui. Não importa quem esqueceu, não importa quem não foi útil para você, o importante é que isso não pode mudar quem você é, isso não pode mudar. Mas Senhor, eu já me frustrei com tanta gente, por isso que eu não vou abrir a mão, eu não vou abrir o coração. Negativo. Você tem que entender que nem todo mundo é igual, e toda pessoa merece uma oportunidade.
Não é porque você se frustrou com alguém que você vai se frustrar com outro alguém. Então aqui nós vamos ver que o Mardoqueu permaneceu na postura. E Deus está dizendo para alguém, você precisa permanecer na postura que Deus te colocou. Você precisa permanecer na posição que Deus te colocou. Porque tem gente que quando o vento sopra, eu não quero mais estar na igreja. Eu não quero mais estar nessa posição. Pastor, me tira. Isso aqui não é para mim. Se levantaram contra mim. Falaram mal de mim. Aí é que você tem que ficar mesmo. Aí é que você tem que, aleluia, conseguir ficar. Por quê? Porque isso é uma estrutura de Deus para a tua vida. Você pode dar glória a Deus, aleluia? Então levante a mão que eu vim profetizar para quem tem glória. Enquanto Amã está ganhando honra, Deus está dando estrutura para Mardoqueu. Ah, irmão, levanta a mão para dar glória. Levante a mão que eu vim profetizar, irmão, levanta a mão. Profetiza para quem está do outro lado assim, ó. Não é que está demorando a honra. Não, diga, não é que está demorando. É que Deus está usando o processo para te dar estrutura. Porque aonde Ele vai te colocar é necessário uma estrutura. Quem acredita da glória, Ele está forjando o teu caráter. Ele está te alicerçando. Porque se essa prova que tu está vivendo é fichinha, Ele está dizendo, fica tranquilo. Por quê? Porque se essa não te parou, outras que vêm pela frente nunca mais te parará. Alguém já ficou de pé? Uramacala machandaraia. Cadê o primeiro que vai dar o pulo da cadeira? Porque enquanto tu dá glória a Deus, Ele está dizendo, eu estou te dando estrutura. Eu estou te dando estrutura. Quem é que pega, reage, Lemaia. Urimicandaraxéria. Eu estou te enraizando. Enquanto eles acham que estão crescendo, Deus está te enraizando. Só quem crê abre a boca para adorar. Tem alguém que tem 2 minutos de glória? Tem alguém que tem 2 minutos de glória para Ele? Aleluia. Sobe o nível do glória aí, vai. Sobe o glória a Deus para Ele essa noite, Lebárgia. Ei, Deus está vendo tudo, aleluia. Deus já viu tudo e nada vai passar batido. Quem acredita reage. Então a macandaraia permanece firme, não sai da brecha, não sai da posição, porque o Deus que está permitindo isso é o Deus que está segurando na palma da tua mão. Quem acredita reage. Posso falar um negócio? Se não der glória eu paro de pregar. Vira para quem está do outro lado só. Enquanto uns crescem, com você Deus está dando estrutura. Vou repetir até você dar glória com vontade. Enquanto uns crescem, para você Deus está dando estrutura. Porque o segredo do crescimento não é aquilo que aparece, é aquilo que está escondido. Eita glória. Tem alguém que tem glória a Deus, aleluia. Tem gente que vai até ver a honra, mas não vai saber o segredo da tua estrutura. Eita glória. Tem gente que vai até ver a bênção, mas não vai saber o segredo da tua estrutura. Porque a tua estrutura não foi sendo bajulado, a tua estrutura não foi sendo endincado. Porque quanto mais alguém tentou te prejudicar, mais estrutura o Senhor te deu na guerra. Quem acredita, abre a boca para adorar. Ele permanece na porta. E aí houve-se um decreto. Qual é o decreto? Todo mundo tem que se dobrar diante de mim. E diz a Bíblia que somente ele não se dobrava. Vira para alguém assim, tem muita gente que não se incomoda. Não é com o que você tem, é com a sua postura. O que é que Mardoqueu tem para ser invejado? Nada. Só tem postura em Deus. Vira para alguém, a sua postura em Deus, ela mexe com muita gente, mas não saia dela, porque com essa postura
que Deus vai honrar a sua vida. Então, se alguém entrou aqui querendo sair da vocação, Deus está dizendo, não sai dessa vocação. Se entrou alguém aqui, eu vou pedir para sair desse negócio. Não saia. Mas, ô pregador, tem gente melhor do que eu. Deus não está atrás de melhor. Deus está atrás de alguém que faz com o coração. Pregador, mas quanto mais eu faço, mais alguém se levanta contra mim. Calma, Jesus está com você na guerra. Pregador, mas parece que quando eu me posicionei, as caras feias começaram a olhar para mim de um jeito complicado. Calma. Isso tudo é estrutura para saber se você está alinhado na rocha ou alinhado na terra. Tem alguém que pode dar glória a Deus, aleluia? Então bate na palma de alguém que é palavra revelada. Diga palavra revelada. Diga, Deus viu que você falou que ia pedir para sair. Diga, mas Deus está fechando o ciclo e está dizendo, não vai pular do barco, não vai sair para fora. Ah, lebarga. Apóstolo, eu estou pregando para alguém aqui essa noite que veio aqui, aleluia, em busca de tomar uma decisão, mas o Pai está dizendo, não saia, não pule do barco, porque maior é aquele que está na tua frente. Quem acredita da glória? Só quem crê sobe o nível do glória, irmão. Tem crente que não crê na palavra, mas o Pai está dizendo, quem vai te defender sou eu, quem vai falar por você sou eu. Mas pregador, tão incomodado comigo. Não se preocupe. Muita gente vai se incomodar. E o negócio foi tão tenso que esse homem, ele decidiu prejudicar a vida desse moço. Vira para alguém que está do outro lado e diz assim, ó, muitas das vezes é necessário a gente passar por alguns prejuízos para que a gente entenda que é Deus que cuida da gente. Ele viu aqui que esse homem não se dobrava. E ele disse, eu tenho que acabar com esse homem de qualquer jeito. Porque você precisa entender, as pessoas não querem acabar com o que você tem. Elas querem acabar com o que você é. Posso falar? Os irmãos de José não queriam acabar com o sonho. Queria acabar com ele, porque com o sonho ninguém pode acabar, mas ainda assim tentando contra ele. Vira para alguém assim, você não entende? Que tentando contra você só está te empurrando para a promessa. Diga aí, diga assim, só está te empurrando para a promessa. Porque a gente acha que a gente vai chegar na promessa, alguém nos empurrando, mas o que nos empurra a promessa é o processo. Sim ou não? Se Jesus não fosse traído, ele não chegava na cruz. Se Daniel não fosse caluniado, ele não chegava na cova. E ali não via Deus trabalhar com ele ali na cova. Sim ou não, irmãos? Se Davi não fosse rejeitado, ele não virava rei. Sim ou não? Então vira para alguém que está dizendo assim, ó, até os períodos complicados é a mão de Deus te forjando para onde ele vai te levar e vai te colocar. Alguém pode dar glória a Deus, aleluia? Porque ele está aqui. Só que tem um detalhe, diga qual o detalhe? Você tem que aprender a suportar o processo. Você já reparou que Deus fala da promessa, mas não fala do caminho que ele vai criar a promessa? Porque se Deus falar da promessa e falar o caminho que você vai trilhar, você desiste. Vou ter que passar por tudo isso para chegar na promessa. Por isso que ele só fala da promessa. Diga, por quê? Porque no caminho vai ter espinho. Vira para alguém, diga, vai ter espinho. Vai ter traição. Vai ter gente falando mal de você. Diga, mas o seu alvo é Jesus Cristo. Tem alguém que tem glória a Deus, aleluia? Tem alguém que tem glória a Deus, aleluia? Mas pregador, Deus falou que a porta ia abrir, a porta fechou. Ele falou da porta, mas não falou o caminho que ele ia trilhar com você. Então entender
que toda promessa ela tem um caminho adverte para nós passarmos. E se tem alguém aqui que está passando por isso, vira para esse crente do teu lado e diga assim: calma, respira fundo. Deus está querendo mostrar para você que até na adversidade Ele está no controle da situação. E nós vamos ver aqui, irmãos, que no capítulo 3, o Ramã tenta destruir os judeus, sim ou não? Só que Deus já tinha elevado a rainha Esther naquele lugar. Vira para quem está do outro lado e assim, ó, antes de acontecer o pior, Deus sempre vai elevar alguém antes. Você não deu glória? Eu vou repetir até você dar glória. Diga assim, ó, antes de alguém armar contra você, Deus sempre chega primeiro. Diga, o decreto aqui, diga bem alto, diga, o decreto aqui é que todo judeu morreria. Diga, mas Mardoqueu desafiou Esther lá no palácio, assim, olha, Deus não te colocou aí à toa. Se Deus te colocou aí, é porque alguma coisa Ele quer fazer através de você, pela nossa vida. Levante a mão de quem está do teu lado e prepara para dar um pulo da cadeira e da glória, que eu não vim aqui brincar com a tua emoção, eu vim pregar a palavra. Sabe o que Deus está dizendo? Prepara o teu coração, porque não vai acabar o mês de junho sem antes Deus envolver alguém numa cadeira de honra para dar livramento para você. Levanta a mão para dar glória, que eu vim pregar. Deus está quebrando o laço, Deus está quebrando a lança, Deus está jogando o carro no fogo. E para quem vai dar o pulo da cadeira e da glória, Ele está dizendo: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu, a tua casa, a tua família, essa igreja não será atingida. Uramaia, Uramacandaraia, Urimicandarabaia. Renova agora, Jesus. Deus falou para mim: enquanto eu renovo essa casa, eu estou quebrando laço, eu estou quebrando potestade. E Ele está dizendo: uma espada da justiça vai descer. Quem acredita, reage. Não acaba o mês de junho sem antes de eu resolver o que tem que ser resolvido. Pega a palavra. Deus falou para mim: manda o meu povo da glória, meu filho. Manda meu povo da glória. Se tu não crê, fica calado. Mas Deus acabou de falar para mim: manda meu povo abrir o nível da adoração, porque enquanto eles estão dando glória aqui, há uma sentença sendo mudada no mundo espiritual. E o Pai está dizendo: eu estou rasgando agora toda sentença de morte, toda sentença de calúnia. Quem pega, reage. Quem pega, reage. Já tem alguém sendo tomado aqui. Quem é que pega da glória? Quem é que pega da glória? Quem é que pega, reage na palavra. Ei, sobe o nível da adoração. Se puder me dar só um pouquinho de microfone aqui, aleluia. Aleluia. Sobe o nível da adoração, irmão. Eu estou vendo o céu se abrindo. Crente carnudo não vê nada, mas crente espiritual, aleluia,
sobe o nível do glória, porque enquanto você dá glória, Deus vai descer no território do inimigo e vai fazer confusão ainda essa semana. Quem acredita da glória, Urabacandaraia, envergonhados e confundidos serão os teus adversários. Eita glória, aleluias. Deus está introduzindo alguém essa noite ao seu respeito. Deus está introduzindo alguém essa noite para defender a sua causa. Deus está introduzindo alguém essa noite para defender essa igreja. Bate na palma de alguém e diga: Deus está introduzindo alguém essa noite para defender a sua vida, para defender a sua casa, para defender a tua família, para defender essa igreja. Quem acredita dá glória a Deus, aleluia. Tem gente que não crê na palavra. Vira para quem está do trânsito: se você não crê na palavra, você não vai receber nada. Diga: porque a palavra, ela ainda é o fundamento. Diga: a palavra, ela ainda é o fundamento daquilo que o mundo espiritual está movendo ao teu respeito nessa noite. Tudo na vida tem um propósito de sacrifício e oração. E tudo que vem debaixo de oração e sacrifício e de obediência, o mundo espiritual se move. E Deus está dizendo para alguém: eu estou me movendo por você essa noite. A pior coisa é quando a gente tem que sofrer algumas coisas calado, sem se defender, sem se justificar. É a pior coisa, sim ou não? Mas vira para alguém assim: é nessa hora que a mão de Deus aparece e o nome dele é glorificado. Nós vamos ver aqui que Deus deu a vitória sobre o povo judeu, porque Mardoqueu se posicionou e disse: esse negócio não vai ficar assim não. E tem hora que a gente tem que se posicionar. Tem hora que a gente tem que se posicionar onde Deus nos forjou, onde Deus nos colocou. Não vai ficar assim não, o inimigo não vai ficar desse jeito não. Só que o posicionar não é ir bater boca, é se posicionar no jejum e na oração. E foi o que Mardoqueu fez. Ele desafiou, ele falou: ô Esther, Deus não te colocou aí à toa não. Mas ele deixou bem claro: irmão, eu amo esse Deus. Ele falou assim: ó, mas se você não quiser se posicionar, pode ficar tranquilo que a vitória vai vir no intermédio do nosso Deus. Tem alguém que pode dar glória a Deus, aleluia? Ainda que alguém não queira, mas Deus vai fazer. Alabarga. Porque a vitória vem dele. Vira para alguém que está atrás assim: o posicionamento vem de nós, mas a vitória vem dele. E aí o que aconteceu? Mardoqueu era um homem posicionado, irmão. Vira para alguém que está atrás assim: depois dessa palavra, Deus vai levantar Mardoqueus. Diga assim: que tem Deus na vida e não tem medo da situação, que se posiciona. Diga: quem são esses? Diga: quem são esses? É você. Sabe como? Pastor, estamos em guerra, vamos se posicionar. Pastor, estamos em guerra, estou junto com o senhor. Pastor, apóstolo, estamos em guerra, estamos juntos, vamos para a guerra, vamos orar, vamos fechar junto. Por quê? Quando a gente fecha junto, o Deus do céu fecha conosco.
Então ele não gostou. Por quê? Porque, olha, irmão, olha que forte. Por causa de um homem, diga assim, um homem íntegro, tinha negócio com Deus, não teve só um livramento, teve 2 livramentos. Primeiro foi de Teres e Bigtã, e agora sobre o povo judeu. E só porque ele se posicionou para defender o povo, o que aconteceu? A balança caiu sobre ele. Porque agora o homem ficou injuriado. Ele diz assim, eu preciso fazer alguma coisa para matar esse homem. Porque esse homem é o único impedimento que eu tenho para não fazer o que eu quero. Olha que forte. Ele era o único, só porque se posicionou, irmãos. Ele era o único impedimento para que nada de mal acontecesse no reino de Assuero. Você entendeu isso aqui? Que quando a gente é leal ao nosso Deus, e é leal às pessoas que estão à nossa volta, Deus nos levanta como escudo. Vira para quem está do outro lado assim, Deus vai te levantar como escudo. Diga assim, o mal pode até chegar em você, mas quando chegar em você vai ter paralisia. Tem alguém que tem glória a Deus, aleluia? Deus está paralisando o mal nessa noite. Tem alguém que tem glória a Deus, aleluia? Não, irmão, Deus falou para mim, apóstolo, que o diabo não queria que eu subisse no altar hoje, porque hoje, nesse altar, Deus ia paralisar uma fúria de Satanás, irmão. Você pode dar glória porque ele está aqui? E aí o texto diz, irmãos, que a cabeça desse homem vai para o jogo, porque Amã viu que esse homem era o único impedimento para ele não fazer o que ele queria. E a gente sabe que naquela época não era como hoje. Hoje você tem até um acesso fácil a um rei. Naquela época não. Era provável que dificilmente naquela época via a prioridade de você ter acesso ao rei 2 vezes ao ano. Era praticamente 1 vez por ano. E olhe lá quando o rei se agraciava de dar a oportunidade. E o texto diz que quando ele vai armar essa cilada para Mardoqueu, irmãos, vira para alguém que está atrás assim, ó. Quando você se levanta por alguém, é Deus que se levanta por você. Está na Bíblia. Bíblia. Quando você se levanta para defender alguém, olha para cá. O próprio Deus se levanta para defender você. Você pegou o mistério? Vira para alguém que está dizendo, quando você defende alguém, é o próprio Deus que defende você. E está ali, irmãos, a forca sendo preparada. Você conhece mais do que eu. E Mardoqueu permaneceu na brecha, na posição. Diz a Bíblia que o rei achou graça de estender o cedro. E quando ele estendeu o cedro, a rainha Esther teve a prioridade e a oportunidade. E se não der glória, eu pego para mim. Vira para quem está do outro lado assim, ó. Está chegando uma oportunidade. Ah não, você não deu glória. Bíblia, palavra, está chegando uma oportunidade que você não imagina. Diga assim, você acha que vai ser só no ano que vem, mas ainda esse ano Deus vai te surpreender. E qual foi a oportunidade? O cetro do rei foi estendido. Esther ganhou a moral de se achegar ao rei. Vira para alguém assim, tem conexões que Deus faz na hora certa, no momento certo, e no momento, diga assim, na hora certa, no momento certo, Ele faz conexões que você não imagina para provar o seu coração. Aí olha o rei disse a Esther, enquanto bebia, o que me pede, isso te será dado. Vira para alguém assim, não vai somente ser feito, vai ser dado nas tuas mãos.
Aí olha o rei. Isso será dado. Qual é o seu desejo? Até a metade do meu reino será dado. E Esther respondeu, diga para alguém assim, ó, ela foi tão ousada. Diga assim, por que ousada? Porque depois dessa oportunidade, ela não poderia ter mais uma outra oportunidade com o rei. Aí vira para alguém assim, Deus é tão bom que colocou as palavras sábias na boca dela. E qual foi a palavra? Olha a palavra. E Esther respondeu e disse, eis a minha petição e o meu desejo. Então ela tem uma petição e tem um desejo. Qual é o desejo? Se eu agradei ao rei, e se o rei se agradar em conceder o meu pedido, e satisfazer o meu desejo, venha o rei com Amã, afesta-lhe, farei, agora olha isso aqui, você crê na Bíblia ou não? Você crê ou não? Ela está falando que é hoje ou amanhã, diga assim, e amanhã farei conforme o rei disse. Diga, e Amã saiu alegre, bem-humorado naquele dia, mas quando viu Mardoqueu junto ao portão real, diga, quando viu Mardoqueu, mais alto, irmão, tem muita gente para pouca pessoa, diga, quando viu Mardoqueu, diga, quando viu Mardoqueu junto ao portão real, que ele não se levantará, nem se inclinará diante dele, Amã se encheu de ira. Ou seja, na hora da conversa, quando ele viu falar do banquete e ele recebeu o convite, ele se autopromoveu. Mas quando ele saiu da presença do rei e avistou Mardoqueu, ele ficou irado. Olha que forte. Aí olha que forte isso aqui, ó. Vamos lá para o texto. Cadê aqui? Vamos lá para o texto. Mas quando viu Mardoqueu no portão real, se levantou a ira. Todavia Amã se conteve e foi para casa. E mandou chamar os seus amigos. Vira para alguém assim, significa que ele não está sozinho. Tem gente com ele preparando o negócio. Sim ou não, irmão? Ó, agora olha para cá. Iséres e sua mulher. E Amã lhe contou acerca da sua grande riqueza e da multidão de seus filhos e das coisas em que o rei tinha engrandecido sobre os príncipes, servos e rei. E Amã disse, até a rainha Esther me convidou com o rei para a festa que preparou, exclusivamente para mim. Ele está achando que a festa é para ele, mas não é para ele. Amanhã também estou convidado por ela juntamente como rei, mas tudo isso nem de longe me satisfaz, enquanto eu não ver o judeu Mardoqueu sentado ao portão do rei. E então Zéres, sua mulher e todos os seus amigos lhe disse, seja feita uma forca de 50 côvados de altura, e de amanhã disse ao rei que Mardoqueu seja pendurado nela, e em seguida vai alegre com o rei para a festa. E isso agradou Amã, e ele mandou preparar a forca. Mas olhe para cá, vira para alguém assim, já estava tudo preparado para que Mardoqueu fosse enforcado na forca. Diga, mas Deus foi tão poderoso. Diga assim, Deus foi tão poderoso. Ah não, você está muito fraco, você está morto no culto. Diga assim, Deus foi tão poderoso. Tem gente que nem para receber bênção na palavra serve, irmão. Diga assim, ó, Deus foi tão poderoso que na madrugada ele visitou o sono do rei. Deixa eu explicar um negócio. Uma coisa é Deus te acordar, mas outra coisa é Deus te visitar em sonho. Ele visitou o sono do rei, e o sono dele foi perdido, a ponto de ele ficar perturbado sem querer dormir, porque o sono foi embora. Vira para alguém assim, Deus vai tirar o sono de alguém. Não, profetiza para alguém, diga, Deus vai tirar o sono de alguém essa madrugada. Levante a mão do tamanho do teu milagre. Me ajuda, pega na mão de alguém, é palavra, irmão. Você não crê, você não gosta de Bíblia. Olhe para cá, diga, Deus vai tirar o sono de alguém nessa madrugada.
Quem acredita da glória? Eu vim pregar para quem tem glória e prepara para dar uma rajada de língua estranha e marchar nessa casa. Por quê? Porque de um lado o inimigo trabalhando para te matar, mas do outro lado Deus trabalhando para te honrar. Eu vim pregar para quem tem glória. Não vai acabar o dia de hoje sem antes Deus tirar alguém do sono para dar a honra que você precisa. Quem acredita da glória? Elemaia, Emítria, Emantio e Denébria. Alguém já ficou de pé? Eu vim pregar. Deus falou para mim, grita bem alto, pregador Alisson, que Deus está quebrando uma forca aqui essa noite. Quem crê, levanta a mão para dar glória. Não vou matar tua chamada, não vou matar teu ministério, não vou matar tua empresa, não vou matar teu cargo, não vou matar quem acredita da glória. Aleluia. Oh, quem é que tem glória a Deus? Essa moça aqui, ó, do lado da moça de verde, faz assim com a mão. Não queira se precipitar, porque os ventos estão soprando o contrário. Você indagou o Criador por esse dia de hoje, mas o Criador disse assim, ó, eu ouvi a decisão que você iria tomar, mas diz o Senhor, não se ausente do ambiente que eu estou forjando você, porque haverá uma promoção profissional que o Senhor estabelecerá sobre a tua mão. E diz Deus, não saia do ambiente que eu te coloquei, Lebargia, porque vou eu colocar, Remíntria, Ominarauésia, uma responsabilidade na tua mão. E manda dizer o Senhor, enquanto a minha igreja da glória, só quem não está com inveja, enquanto a minha igreja da glória, o cenário de vergonha que prepararam para ela, Deus está dizendo, eu estou quebrando nessa noite, Remíntria, porque você não vai ficar depressiva. E manda dizer o Senhor, aquela batalha lá dentro daquele quarto, eu estou quebrando hoje, e no glória da minha igreja, tu vai voltar para casa, pisando, Emítria, em passos verdejantes, porque o gigante que se levantou, está caindo por terra. Agora, quem está com inveja fica calado, mas quem crê abre a boca e dá um brado de glória. Eu queria que essa moça de verde desse um abraço nela, porque enquanto ela é abraçada, Deus está dizendo, o mioma que o diabo queria trazer na saúde dela, eu estou quebrando agora. A medicina não toca, mas a mão do Deus Todo-Poderoso toca. É Mioxame Naraia. Quem acredita reage. Um rei perdeu o sono. Vira para quem está do outro lado, assim, tem gente que não vai dormir essa noite. Ah não, irmão, está muito fraco. Diga, tem gente que não vai dormir essa noite por causa de você. Quem não crê fica calado. E sabe o que é o interessante? Diga o quê? Que ele mandou trazer o livro das crônicas. Diga assim, quem disse? Se você não tem glória disso aqui, irmão, que você não gosta dos mistérios, diga, quem disse que madrugada para Deus é dormir?
Enquanto você dorme, Deus trabalha. Ó, Deus fez o rei acordar e está lá o rei deitado. Bíblia. Eu gosto de pregar nessa igreja aqui, irmão, porque o apóstolo, eu dá até medo de pregar perto dele. Fala, Deus não deixou eu errar nada não, que você errar o apóstolo. Mas é cada tua humildade. Eu estava falando com um amigo meu, eu queria que você trazesse ele aqui. Eu falei, pensa num homem que é cheio da Bíblia, mas é humilde. É esse homem aqui, eu amo ele. Ó para cá, ó para cá. O rei se despertou. E posso falar? Não foi despertador de celular que despertou ele não. Não foi o sono que foi embora. Porque uma coisa é a gente acordar porque o sono foi embora, sim ou não? Uma coisa é a gente acordar porque nós está perturbado, sim ou não? Vira para alguém assim, mas essa semana, irmão, arrepiou minhas costas nisso aqui, ó. Vira para alguém, essa semana, a tribulação que você passou não se compara a quem Deus vai tribular. Só para lembrar do teu nome. Eita, glória a Deus, aleluia. Alguém tem glória a Deus, aleluia? Ó, traz o livro das crônicas. E tá lá o rei, ó, passando. Vira para alguém assim, ó, tem coisa que não vai passar batido. Ah, não, você perdeu, desceu aqui, ó. Vira para alguém assim, ó, até hoje, muita coisa que você fez passou batida aos olhos de alguém, mas aos olhos de Deus não vai passar batido. Eita, tem alguém que tem glória a Deus, aleluia? Tem alguém que tem glória a Deus, aleluia? Ó, olhe para cá. O texto diz que ele está olhando o livro, sim ou não? E o livro tem diversos nomes, sim ou não? Mas o texto diz que Deus coloca os olhos dele justamente na história de Mardoqueu. Meu irmão, você não pegou? Deus é especialista em fazer a memória do homem voltar. Aí ele olha e diz assim, opa, era para mim estar morto. Tentaram me matar. E no relatório está escrito que por causa de um homem chamado Mardoqueu, eu recebi o livramento. Ele disse, opa, vamos consertar esse negócio. Mandou chamar um dos seus homens e disse, está estranho, o que fizeram por esse homem? Aí alguém disse, não fizeram nada, nem ao menos uma recompensa. Vira para alguém que está do outro lado assim, ó, quando é Deus que resolve fazer, até no momento do caos, vira honra para a sua vida. E sabe o que eu acho lindo em Deus? Diga o quê? É que Deus sabe encaixar tudo sem a gente perceber. Por quê? O convite do banquete foi para o dia seguinte, sim ou não? Uma noite anterior o rei sonha, sim ou não? Uma noite antes, na hora do convite, o Amã vai para casa e prepara a forca. Vira para alguém assim, ó, tá tudo se encaixando. Ah, irmão, se não der glória, ai, irmão, se não der glória, vira para alguém, tá tudo se encaixando. Diga, o nome de Deus pode não aparecer na história, mas vai aparecer que foi Ele que fez. Eita glória, tem alguém que tem glória? Só a irmã deu glória, só a irmã deu glória, só a irmã deu glória. Eba, é mitri oxama naracanda arabaxérgia. E o que o rei fez? Deus mandou, através do rei, que chamasse o Ramã lá para entrar lá. E aí o rei fez a pergunta para ele, o negócio aqui é eu e você agora, rapaz. Eu quero honrar um homem, e eu preciso que você relata para mim como que eu devo honrar esse homem, porque eu estou com pressa de honrar ele. Aí olha o Ramã, o rei, a honra é tão grande, né? É. Põe ele em cima do seu cavalo, põe o seu anel nele, põe a roupa de rei nele, e sai gritando na cidade. Esse é o homem a quem o rei, cujo rei, ó,
Vira para alguém assim, ó. O que estavam tramando em secreto vai virar honra em público. Não, vou repetir até você dar glória. Vira para alguém assim, ó. O que estavam sendo tramado em secreto vai virar honra em público. Ah, irmão, só a irmã deu glória. Eu vou pregar só para a irmã, aleluia. Vira para quem está do teu lado e diga: prepara. Diga: seu mês de junho foi o mês mais tribulado, foi o mês mais de perseguição. Diga: mas não vai acabar o mês sem Deus transformar aquilo que fizer em oculto em honra publicamente. Quem acredita da glória? Quem acredita da glória? Quem acredita da glória? E a honra foi tão grande. Diga: porque dentro de uma honra tem uma justiça. E qual foi a justiça? Quando foi no dia do banquete, o Ramã foi todo soberbo. Por isso que Deus fala que ele abate o so, mas exalta o zo. Ele achou que era para ele, mas quando ele pensou que não, eu acho que nem o próprio Mardoqueu sabia. Eu estou pregando aqui, apóstolo, e Deus falou para mim assim, ó: fala para ele que tem coisas que ele não sabe, mas eu, Senhor, estou desfazendo nesse altar hoje. Tentaram armar uma conspiração contra a tua vida, para impedir o que eu, Senhor, comecei nessa obra. E diz o Senhor: enquanto você está aqui dando glória a Deus, a conspiração que armaram eu estou quebrando, e estou transformando o que foi conspirado no secreto numa honra publicamente. E para você saber que eu estou falando, eu estou levantando guerreiros como Mardoqueu para essa obra. Eu vou repetir até a igreja da glória. Se a igreja reagir, que você está com a camisa. Deus falou para mim: eu estou levantando obreiros leais para essa obra. Vai descer uma glória aí agora e vai ter uma confirmação nessa casa. Porque Deus falou para mim: diga para o meu servo que eu estou levantando os Mardoqueus aqui essa noite, Lebárgia. Cadê o primeiro Mardoqueu? Cadê o segundo, Lebárgia? Ele está dizendo: alguém achou que essa obra não fluiria, mas enquanto a igreja da glória, o Pai falou para mim: prepara, há uma reforma chegando para essa casa, há um novo tempo chegando para essa casa, reminância. Quem acredita da glória? Eu estou vendo uma comitiva de obreiros sendo levantado para essa casa, e o Pai falou para mim: prepara, vou levantar obreiro, vou levantar empresário, vou levantar profeta, vou levantar missionário. Quem acredita já ficou de pé. Quem tem glória da glória? Vou levantar departamento de criança, vou levantar departamento de missões, vou levantar departamento de mulheres, vou levantar departamento. Quem tem glória? Uramacalamaia. Quem tem glória, abre a boca para dar glória. Eu vou levantar departamentos sobrenaturais aqui dentro dessa casa. Renova agora. Deus falou para mim: enquanto eu renovo meus obreiros, é a confirmação de que o tempo de colheita acabou de chegar para essa casa.
Eu vou deixar você dar glória por 2 segundos. Se tem obreiro leal, prepara para dar glória. Se tem obreiro leal, prepara para dar glória. Se tem obreiro leal, prepara para dar glória. Se tem obreiro que vestiu a camisa, prepara para ser renovado. Porque enquanto tu dá glória, Deus está dizendo, há uma camisa de revestimento que está descendo sobre essa casa. E no glória da igreja, o diabo perdeu e a igreja vai avançar.